Entrou? Que não. Vou entrar também. Boa noite, gente. Hoje a gente vai estudar o Salmo 119, versículo 26. Semana passada a gente começou a letra do versículo 25 até o versículo... Qual é o versículo? Qual é o último? Teu 24? Não, começou no 25, né, pai? 24. O ano da semana passada não terminou 24. Tá bom. Tu entendeu o que eu quis dizer? Aham. Hoje a gente vai estudar o versículo 26. Deixa eu tirar aqui, pronto. O versículo 26, ele vai falar um pouco sobre a confissão de pecados. Eu acho bem interessante o assunto. E dá um tempinho pra galera entrar. Eu acho que é um assunto muito importante, muito pertinente para a igreja atual. Por vários aspectos, inclusive alguns aspectos negativos da igreja que atrapalham confissões de pecados e tudo mais. Eu queria pedir... Vamos começar? Querido Deus e amado Pai, queremos aqui a nossa oração na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esse dia que nos proporcionou. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nosso viver. Opera, Senhor, nessa noite, que essa palavra venha de encontro não às necessidades dos nossos corações, mas de acordo com o que nós precisamos. Faz de nós verdadeiros oradores, que nós possamos, Senhor, buscar em Ti a salvação e a libertação e possamos compreender, Senhor, o quão escravo nós somos do pecado. Tem misericórdia de nós e nos dá a Tua paz, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso. Isso aí até na oração deu um spoiler do que a gente vai falar. Brincadeira, não deu não. A gente não vai entrar nesse assunto aí, porque esse assunto aí é do Sermão do Monte. Servidão, pecado. Mas é muito importante. Isso faz parte do contexto que a gente vai precisar ter para começar a conversar sobre isso, né? O versículo 26 na Nova Almeida fala o seguinte: eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. E na NVT ele vai falar: relatei os meus planos a ti e me respondestes. Agora ensina-me os teus decretos. Eu gosto aqui mais da NAA, mas eu também gosto da NT. Tudo que tenho feito e tu me respondeste. Ensina-me os teus mandamentos. Eu gosto do jeito que a NAA e a NTLH falam, porque a NVT fala dos meus planos, e meus planos dão uma ideia das coisas que eu farei, né? E os meus caminhos e tudo que eu tenho feito dão mais um aspecto de confissão mesmo, né? Aquilo que eu fiz, quem eu tenho sido, quem eu sou nesse momento. E isso nos dá mais campo interessante para conversar, né? Essa confissão de pecado. Por que eu imagino que seja a confissão de pecados? Pelo contexto, né? A gente nunca lê um versículo fora do contexto dele, e se a gente for ler o versículo da semana passada, ele é pegado ao pó. Então, pelo contexto, a gente consegue deduzir problemas espirituais, provavelmente relacionados de alguma maneira ao pecado, né? E expôs os caminhos dele a Deus, que foi respondido, e então ele clama: ensina-me os teus decretos. E a confissão de pecados muitas vezes é uma coisa muito difícil ver como a gente trata os pecados ultimamente, né? A nossa geração tem tratado o pecado. Normalmente a gente trata ele com apelidinhos, com e até com certo orgulho em alguns momentos, dependendo do pecado. Mas quantas vezes esses tropeços que a gente dá, né? Tropeços eu acho que talvez seja o apelido carinhoso mais comum que a gente dá para o pecado, tropeço.
Quantas vezes esses tropeços já nos levaram e foi difícil criar consciência deles, sabe? Esse é o problema. Um tropeço, o interessante de chamar uma coisa de tropeço é que o tropeço ele machuca, né? O tropeço, quando tu tá andando e tu tropeça, tu parou de ir em frente, né? Tu sente que tu não tá mais andando pra frente, tu sente a dor da queda, tu sente o impacto da queda, tu sente várias coisas e não fica simplesmente, tu não segue o tropeço. Tu às vezes vai sair mancando, às vezes tu vai sair com dor na perna. Existem várias formas com que um tropeço acaba incomodando a gente ao longo do caminho, mas depois a gente levanta e continua andando no mesmo caminho, né? O grande problema é que a gente não tropeça muitas vezes. Os nossos pecados não são tropeços, sabe? Porque a gente já não estava andando no caminho certo antes e esse tropeço não nos fez parar de andar na direção de Jesus. Muitas vezes esse tropeço, na verdade, a gente nem caiu, sabe? Na verdade, a gente só continua andando por uma estrada diferente da correta. Esses tropeços, muitas vezes, não são nem tropeços, é só a gente estar deitado no chão achando que tropeçou, sabe? E a gente não sabe como a gente chegou no chão, a gente não sabe como a gente chegou lá porque os nossos olhos estão fechados para o pecado, sabe? O que nos derrubou há muito tempo, a gente está ali sofrendo a queda há muito tempo já e a gente não consegue se levantar. E por que eu tenho falado isso? Porque a gente conversou ontem sobre isso e é uma questão muito importante, muito pertinente. Os pecados nos seguem, sabe? Os pecados, eles afetam a nossa cognição. E eles nos fazem perder a noção do que a gente tem feito, de quem que a gente é e para onde a gente está indo, sabe? Qual o nosso objetivo da nossa vida? Aquele senso de peregrinação que a gente comentou algumas semanas atrás. Ele nos faz perder isso, porque ele tira da gente o nosso objetivo, ele afeta o nosso caminho, sabe? O pecado, ele muitas vezes ele entra na nossa mente e se instala lá, ele começa a morar e habitar lá, e a gente não consegue se livrar dele. E a gente estava conversando sobre isso ontem no Sermão do Monte, porque o Adão e Eva, né, foi uma conhecimento que fez eles comerem o fruto. Isso que a Grazi tinha comentado, se não me engano. Promessa de conhecimento tinha feito eles comerem um fruto. E aquele fruto gerou uma cegueira neles, sabe? Gerou uma cegueira que eles começaram a não conseguir ver os pecados sem nem ver. E aquela natureza que começou a habitar neles começou a provocar pecados atrás de pecados, e a humanidade do jeito que nós estamos hoje, num mundo que está prestes a sucumbir pela nossa maldade, sabe? E eu tava pensando aqui, eu quis anotar algumas coisas, e eu espero que não sou muito pejorativo, acho que não tem muita gente online, então não vai ter tanto problema, mas sabe aquelas frasezinhas que a gente ouve de crente come demais mesmo, não tem nada de mal em uma mentirinha branca, ou como que é pecado, sabe? Ela tava feia mesmo, eu não menti. Esse tipo de coisa que a gente fala é a natureza do pecado, sabe? Eu vejo a gente buscando conforto, a gente buscando encher nossa barriga, e aqui eu não me refiro só à comida, mas também à comida, enquanto as coisas que nós precisamos fazer estão à nossa frente e a gente não consegue ver. E a gente não consegue ver porque o pecado nos cega de fato. Não é uma parábola, e sim uma realidade. O pecado nos cega. Nos afasta de quem nós deveríamos ser, de quem nós queremos ser, espiritualmente falando. E nos torna pessoas presas a ele. Totalmente presas, totalmente entregues a ele, né? E isso é péssimo para nós como seres humanos, isso é péssimo para nós como filhos de Deus, sabe? E daí eu decidi pensar, bom, a gente sabe como cristão o que o pecado é, né? O que ele significa. No Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, então a gente sabe que caminho ele tem
Pecado é uma coisa que a gente trata bastante na igreja, principalmente quando é o pecado dos outros, mas a gente sabe qual é a consequência dos pecados, mesmo sabendo dos outros. Mas o que eu queria saber é sobre a nossa, a ponto da gente poder confessar os nossos pecados de verdade, que nem o salmista fez. Ele fala que ele confessou os caminhos dele ali, eu não acredito que ele confessou só os pecados, mas sim ele confessou tudo o que ele fazia. Ele dizia, olha, esses são os meus caminhos. É tudo que eu tenho feito desde que eu nasci até agora. Isso é... Agora me diz o que está certo, o que não está, me ajuda a... Eu vejo ele entregando toda a vida dele e confessando toda a vida dele para Deus. As partes boas e as partes ruins. As que ele acha boa e as que ele acha ruim. Reconhecendo que nem o que ele acha bom, nem o que ele acha ruim são de fato o que ele acha que é, e sim dizendo, olha Deus, não importa o que eu acho, mas me diz o que tu acha sobre os meus caminhos, me diz o que tu acha dos meus caminhos, eu faço bem, e onde que eu estou errando. Começar a confessar, a entregar, a soltar tudo que nós temos, tudo de verdade. E a Bíblia sobre o pecado, sobre a nossa relação com o pecado, a Bíblia é feita por vários testemunhos. A gente falou bastante sobre vários testemunhos. O próprio Evangelho é um testemunho do Cristo que escreveu. Testemunha. E a gente começa a buscar nesses testemunhos a relação humana com o pecado. Como que as pessoas que reconheceram seus pecados reconheceram seus pecados? Por que as pessoas que não reconheceram qual é a diferença e como que a gente pode atingir o alvo, que é encontrar verdadeiramente na nossa vida. Porque a única intenção de aprender sobre o nosso pecado e conhecer o nosso pecado é buscar arrependimento. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai não só entender, mas se arrepender desses pecados? São processos, e processos muitas vezes dolorosos e longos, porque a primeira coisa de tudo que a gente tem que fazer é abrir mão de tudo. A confissão que ele faz aqui, como eu falei, é tu pegar o controle da tua vida e dizer, olha Deus, tá aqui, foi isso e aquilo, e eu não quero mais fazer. Então, faz o que tu acha melhor. Se tiver alguma coisa que eu estava fazendo certa, que eu continue fazendo, mas se tem qualquer coisa que esteja errada, me ajuda a mudar a direção, sabe? Do nosso orgulho, da nossa soberba, entregar tudo que temos, tudo que somos, todos os nossos caminhos, todos eles. Aquele que a gente mais se orgulha e aquele que a gente mais tem vergonha. E esses dois são igualmente difíceis de largar. Imagina tu descobrir que Deus não quer que tu faça mais aquilo que tu mais se orgulha de fazer. Isso é muito difícil, por isso muitas vezes as pessoas têm medo de entregar os caminhos bons delas a Deus, sabe? Só que ao mesmo tempo, às vezes a gente tem vergonha de entregar os caminhos ruins a Deus e confessar os nossos pecados. E a gente não pode nos impedir de confessar os nossos caminhos para Deus, sabe? No Salmo 139, todo mundo conhece bastante porque é bem famoso, né? Sonda-me, me conhece, onde poderei me esconder de ti? Se eu for num lugar mais profundo, lá tu estás. Se eu for num lugar mais alto, lá tu estás também. Porque tu está em todo lugar, tu é onipresente. Tu tudo sabe, tu me conhece melhor do que eu. E ao longo de todo esse capítulo ele vai falando que Deus conhece ele, que não tem como se esconder de Deus. E daí no final ele diz assim, já que tu me conhece, o versículo 23 vai falar, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E é justamente essa oração que eu vejo o salmista fazendo, né? Eu consigo encaixar o salmo no versículo 26 do Salmo 119. Confessei os meus caminhos. E daí no Salmo 139 ele fala, olha, praticamente disse, se eu tentar me esconder lá, tu não vai me achar. E talvez ele, em algum daqueles lugares que ele citou, ele inclusive tenha tentado se esconder de Deus. Não acredito que Davi teria feito isso, porque a gente vê como que Davi sempre corria para Deus quando ele estava mal, tanto
em pecado, quanto psicologicamente, quanto espiritualmente falando. Quando ele estava mal, ele costumava correr para Deus, ele se humilhava bastante a Deus. Então, eu imagino que não é uma característica dele tentar fugir da presença de Deus, porém, é uma característica muito humana tentar fugir da presença de Deus, quando a gente está em pecado, né? Quando a gente nota que o que a gente fez é errado e bate o remorso, nosso primeiro impulso é se esconder da presença. Porque a presença de Deus exige santidade. A gente conversou sobre isso recentemente. Não existe a possibilidade de tu estar na presença de um Deus santo sendo sujo. Porque a santidade é uma pureza total. E se não tem pureza, tu está manchando a santidade. Então ele não vai estar na tua presença porque tu está sujo, sabe? Ele precisa primeiro te santificar. E é nesse arrependimento, nessa santificação que mora essa confissão está buscando, sabe? Ela é o primeiro passo, uma busca de redenção. E a primeira confissão talvez não seja a confissão dos pecados, já que tu não sabe, muitas vezes, tu tens pecado. Muitas vezes tu sabe 2 ou 3 pecados que tu tem cometido, mas a maioria das vezes nós temos cometido muitos outros pecados que não têm vindo a nós. Porque a nossa consciência está tão acostumada a cometer aqueles pecados que elas não são como pecado. Nós estamos cegos, nós estamos com a mente pelo pecado. E isso é muito perigoso. E por isso que eu acho muito importante a primeira confissão ser: os meus caminhos são esses. Cada um desses. Eu faço isso porque eu quero isso. Eu faço aquilo porque eu quero aquilo. Porque eu quero reconhecimento. Eu tenho falado do teu amor porque eu queria que as pessoas me sintam. Eu queria que as pessoas não se sentissem como eu me sinto. Eu tenho falado o que eu tenho falado porque me machucaram muito e agora a única coisa que eu sei fazer é machucar os outros. E muitas vezes você não precisa nem tirar conclusões, você só dizer: olha, eu faço isso e eu acho que eu faço isso pro bem. Eu acho que eu falo na tua palavra porque eu quero que as pessoas te conheçam. A palavra porque eu acho que eu te conheço. Eu falo na tua palavra porque eu acredito que eu te amo muito. Confessa os teus pecados, fala aquilo que tu acredita que tu está fazendo, fala as tuas atitudes e fala que tu acredita que são as tuas intenções. E deixa ele te sondar e te conhecer. Deixa ele ver se há em ti algum caminho mau e deixa ele te ensinar a andar nos caminhos eternos, sabe? Entrega a tua vida a ele de verdade. Cada um dos teus caminhos, e aí tu vai entender onde que tu está errado, onde que tu está certo. Perfeito. Que foge da presença, perfeito, que se aproxima dele e se esconde nele, debaixo das asas desse Deus poderoso, sabe? Eu vou ler o comentário da Graça antes de continuar. As pessoas querem esconder os erros como fez Adão. Como se Deus não soubesse. Davi foi segundo o coração de Deus porque chegava diante dele com sinceridade e vontade de mudar. Exatamente, Graça. Eu sempre comento sobre os homens de Deus, né? Eu sempre gosto de comentar sobre como é hilário as características dos homens de Deus. Estou compartilhando aqui no meu. Basicamente, eu lembrei muito de ti, com o que tu tinha falado ontem, porque justamente Adão e Eva se esconderam, né, quando eles tiveram noção do pecado deles. E ali foi a primeira vez que eles pecaram, então todos os pecados dele bateram na mente deles, na consciência deles com peso. Eles fugiram da presença de Deus. Essa é a primeira reação. Sabe, eu ouvi uma vez alguém dizer que a primeira
A primeira reação de uma criatura ao ver o seu Criador é se prostrar, sabe? Tudo se prostra ao ver o seu Criador. Por isso que a gente vê na Bíblia que as pessoas se prostram quando Deus chegava. E a gente vê quando os anjos apareciam, que as pessoas ficavam temerosas e os anjos não temam. Então eu imaginava que... Tem uma passagem, eu não vou me lembrar agora, inclusive, que ele fala sobre a presença de um anjo, não, eu não me lembro quem foi, mas falar de uma presença maravilhosa e terrível ao mesmo tempo, sabe? Que ao mesmo tempo que causava uma sensação de estar vendo uma maravilha, causava um maior medo que a pessoa já tinha sentido. E isso é maravilhoso, isso é surpreendente, sabe? A gente vê o poder da presença de Deus. E esse poder constrange a pessoa que está em pecado, sabe? E é muito raro a gente ter uma postura como a de Davi. E eu acredito que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, mas pela reação dele quando ele pecava, sabe? Por como ele se prostrava, se humilhava a Deus e dizia, olha, eu pequei. Ele não dizia, eu tropecei, me desculpa, não vai acontecer mais, eu nem soube de fazer isso. Não, ele dizia, meu Deus, a minha alma ri da minha cara quando eu... Sabe? É louco, a gente estava comentando esses dias sobre o Salmo... Eu não lembro, é o 51, né? 51. A gente estava comentando. E, cara, é absurdo a gente ver o salmista conversando com ele mesmo sobre quem ele é, sabe? E isso me deixa muito impressionado com Davi. E eu acredito que é a coração de Deus na Bíblia. Não porque ele não pecava, não porque o coração dele estava totalmente alinhado com Deus, mas sabe? E ele foi liberto de muitos pecados. E mesmo aqueles que ele caía, tropeçava de vez em quando, ele levantava e se humilhava e dizia, Deus, pequei contra ti. E contra ti somente. E a gente não tem feito isso. A gente tem dito que é muito pesado, a gente tem reclamado, a gente tem andado desanimado, dizendo que a gente não pode fazer nada. A gente tem considerado viver para Cristo um peso. E nós temos feito ser um peso para as outras pessoas também. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia parece fazer questão de mostrar como os grandes nomes da Bíblia reconheciam que não eram nada, sabe? O salmista, nesse Salmo 139, ele parece ter consciência de que ele não é capaz de ver dentro dele mesmo, que Deus é capaz de enxergar muito além daquilo que ele pode enxergar. Então o que ele faz basicamente é dizer Espírito Santo, né? Por mais que ele não falasse isso na época, mas nós sabemos que é por Espírito que ele estava clamando, porque essa é a função do Espírito. Examina, diz onde é que eu estou errado, sabe? Mesmo nos caminhos que eu acho que eu estou certo, mostra se eu estiver errado e me ajuda a mudar. E isso é o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28, mas a gente vai entrar nisso mais pra frente. Porque primeiro eu quero conversar sobre esse clamor que o salmista faz de dizer, Deus, examina-me tu, porque tu me conheces muito melhor do que eu. Tu não só me conhece melhor do que eu, tu também conheces todos os estatutos melhor do que eu. Então, não existe ninguém melhor para me examinar errado do que tu. E esse clamor é maravilhoso, né? A gente chega em João 16, no versículo 7 e 8, que João vai falar, Jesus vai falar, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente vê que aquilo que o salmista clama para Deus fazer é exatamente a função que Cristo apresenta como função do Consolador, né? O Espírito Santo. E é muito bom. A gente começa a ver o salmista mais uma vez, né? Assim como a gente tem falado nas últimas semanas, mais uma vez parece que ele está clamando sem saber para o Espírito Santo, ou clamando sem saber para Cristo.
Porque ele conseguia enxergar Cristo e conseguia enxergar o Espírito Santo dentro da lei. Coisa que nós não temos conseguido fazer atualmente. Mas ele conseguia enxergar a misericórdia e a graça de Deus, e isso era maravilhoso para ele. E ele pedia, me examina tu, porque eu não tenho capacidade de me examinar. Me examina tu, porque eu não tenho capacidade de enxergar os meus defeitos, aonde moram os meus pecados, sabe? O salmista vai clamar por perdão. Mas antes de clamar por perdão, ele primeiro busca entender onde é que ele está errado. Ele sabe que a alma dele é pegada ao pó, mas ele não está feliz com isso. E ele diz, olha, a minha alma está pegada ao pó. E eu tenho feito isso. E a resposta de Deus é, pelo menos aqui nesse salmo, imediata, né? Logo em seguida ele já coloca, e tu me... E a resposta de Deus para um coração verdadeiramente arrependido é a graça. A graça de Deus é o que ele entrega a um coração das coisas que tem feito, daquilo que sente, sabe? Nosso coração, ele é inclinado para o mal. Mas o coração de Cristo é inclinado para a misericórdia quando a gente está verdadeiramente arrependido. E não tem como a gente buscar arrependimento senão buscando o Espírito. O Espírito fala que o Espírito dá. É muito bom reconhecer as nossas fraquezas, os nossos problemas, mas muitas vezes é muito difícil. Por isso que é essencial a gente buscar a obra e o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas e parar de tentar encontrar os erros em nós e começar a dizer, eu não sei o que está errado em mim, eu não sei o que está certo em mim, mas eu tenho feito tais coisas e tu pode me dizer se eu estou certo ou estou errado, sabe? Deixar Deus te julgar, como a gente sempre fala, né? Não julgueis para não ser julgado. Então as pessoas não podem me julgar, só Deus me julga. Sim, só Deus te julga. Nem as pessoas podem te julgar, nem tu, sabe? Paulo fala que a consciência dele estava limpa, mas que isso não deixava ele mais tranquilo. Porque não é a consciência dele que importa, sabe? E quando Paulo fala isso, quando ele fala que a consciência dele não é o que verdadeiramente importa e que ele não pode julgar a si mesmo, nem que as outras pessoas podem julgar ele mesmo, aí ele fala, só Deus pode me julgar. E o julgamento de Deus já foi feito, sabe? A gente precisa sempre ter isso em mente. O julgamento de Deus foi feito na cruz. Então todo aquele que verdadeiramente se arrepende e coloca Cristo como Salvador, o julgamento já foi dado a sentença de inocência. Isso é maravilhoso. E por que a gente não tem se alegrado com isso? Por que nós não temos louvado nos dias de sobre isso? Por que as nossas músicas não cantam sobre isso, sabe? Eu vejo muitos salmos falando sobre redenção, sendo que na época os salmistas tinham a lei. E eles viam a graça na lei. E eu vejo muitos de nós vivendo vidas tristes, vidas que realmente as pessoas acreditam hoje em dia que ser cristão é se reprimir das coisas, é ter uma vida triste porque tu não pode curtir a tua vida. E cara, não é assim. Nós temos muito mais motivos para louvar e agradecer, e nós temos sido bem menos gratos, bem menos dedicados ao louvor. Eu lembro ouvindo pregações sobre o período do Novo Testamento, muita gente que acredita que é errado cantar o que não é salmo, né? As únicas coisas que nós podemos cantar eram salmos. O salmista, desculpa, foi ele nunca ficaria se soubesse que ele só pode cantar salmos. Porque por mais maravilhosos que os salmos sejam, se ele só cantasse, ele ia cantar sobre o amor do Salvador dele, sabe? De falar sobre a obra de Cristo. Cara, que maravilhoso que é cantar sobre a obra de Cristo, sabe? Por que nós não poderíamos cantar? Por que nós nos limitaríamos a não cantar sobre a graça e sobre a redenção que nos foi dada? E eu penso de uma maneira parecida.
A gente precisa buscar na obra da redenção o Espírito. O salmista estava buscando, sem saber talvez, porque existe o Consolador. Mas era exatamente o Consolador que ele estava buscando aqui no Salmo 20, no versículo 23. E ele pede para Deus responder, e Deus responde. Eu acho interessante em Tiago 5,16, quando Tiago diz para nós confessarmos uns aos outros os nossos pecados. Porque essa confissão entre membros é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. Porque a gente tem, mais uma vez, né, como eu falei no começo da live, nós temos algumas piadas no meio gospel que são engraçadas, mas que são piadas com nossos pecados, e isso é triste. Pecados sobre o excesso de apetite dos cristãos. Tem muito pecado, muita piada sobre fofoca no meio cristão, e isso não é legal. Isso não é legal porque talvez a fofoca, né, seja exatamente o principal motivo de hoje a igreja não ser um ambiente de confissão de pecados. Como que tu vai confessar um pecado teu para a comunidade que tu sabe que vai espalhar isso, sabe? A igreja era para ser um lugar onde os membros se protegem, onde tu chega com um pecado teu e tu só vai sair dali quando teu pecado sumir de ti, porque vai estar todo mundo orando pela tua cura, pelo perdão. Porque eles vão entender que porque uma pessoa chegar num grupo de pessoas, numa comunhão de pessoas buscando a Deus, pedindo oração por um pecado, tu já teve que abandonar a soberba e o orgulho para expor o teu pecado, e quando tu clama por isso, o coração de Deus está inclinado à misericórdia. Porque Ele é um Deus justo. E o preço já foi. Ele não vai cobrar de ti um preço que Ele já cobrou do próprio Filho, sabe? E o nosso ambiente de igreja atualmente não é um ambiente que ajuda ou que incentiva a confissão entristecedor. Mas felizmente nós podemos ver na Bíblia em vários momentos onde a confissão de pecados a Deus já era o suficiente. Quando tu confessa para Deus em oração, em súplica, e tu batalha contra isso através de oração, de jejum, de clamor e de louvor, nós vemos várias vezes isso já sendo respondido. É óbvio que o ideal e o mais gostoso seria conseguir lutar contra os teus pecados em uma comunhão. Mas infelizmente, até que isso se arrume, se um dia isso se arrumar, nós perdemos uma coisa muito importante, que é a intercessão dos nossos irmãos. Sabe, às vezes, 3 pessoas que tu confia bastante, o teu pastor, alguém na tua casa. Eu tenho um pastor em casa, meu pai, e eu geralmente... E às vezes eu chamo ele num canto e digo: olha, pai, eu preciso falar um negócio, eu tô passando por isso, e eu preciso de ajuda em intercessão, porque isso aqui está me afastando de Deus e eu reconheço isso. E por que a gente não tem esse ambiente em igreja, sabe? Isso é doloroso. Mas graças a Deus que como eu tenho meu pai, como eu tenho meu pastor, e como muitas pessoas têm seus pais, seus líderes, líderes de jovens, líderes de casais, líderes de mulheres, pastores, presbíteros, todos nós temos pessoas a quem nós podemos chegar e confessar nossos pecados. E mesmo que nós não tivéssemos, através de uma confissão, a grande questão é justamente a demonstração de abrir mão do orgulho a ponto de reconhecer o pecado perante uma comunidade. Mas se tu não tiver como fazer isso, se tu não tiver alguém que tu realmente sinta que é de Deus e que vai gerar danos em ti, se chega em Deus e confia nele, sabe? Confia nele e deposita tudo nele, porque, sabe, felizmente não está escrito na Bíblia que quem crê, for batizado e confessar seus pecados vai ser salvo. Confessar em público, né? Mas quem crê e for batizado será salvo por reconhecer que Cristo é o suficiente.
Então confessa para Ele os teus pecados e considera Ele o teu Salvador de verdade. A gente precisa confessar, mas a gente não precisa confessar em público, né? A gente não precisa chegar no púlpito e dizer tudo que a gente faz, mas a gente precisa encontrar alguém que nos ajude a intercessão e a abrir mão desse orgulho. Mas o primeiro passo é justamente fazer o que esse salmista fez. Expor os teus caminhos para Deus e dizer, olha Deus, é isso que eu tenho feito. Vê se tem alguma coisa boa, vê se tem alguma coisa ruim, me mostra o que está bom, o que está ruim. Que eu consiga ver através da minha vida, dos meus caminhos, através do teu espírito, aonde que eu estou indo de encontro com a tua palavra e onde eu não estou indo de encontro com a tua palavra. A Graça comentou aqui, eu quero ler. Me incomoda. Peraí, que o Facebook tá bugado. Me incomoda às vezes ver as pessoas há muito tempo ouvindo a palavra, trabalhando na obra e ainda assim não conseguindo ver que faz algo errado. Sei que devemos amar e suportar os fracos na fé, mas penso que precisa haver um desejo de mudar, de não ser igual. A palavra é um espelho que me lembra o quanto eu sou suja, mas alguns crentes parecem que são tão perfeitos. Me constrange o amor de Deus, que me amou e conhecendo os meus podres, mas por mais que eu me arrependa, todo dia eu peco. Deus é maravilhoso em sua misericórdia. Exatamente, a gente consegue ver muito bem que os nossos pecados são perdoados, né? A Bíblia, o Novo Testamento principalmente é sobre isso. Nós conseguimos ver a graça de Deus se manifestando, nós conseguimos ver a misericórdia dele se manifestando, mesmo que nós continuamos caindo em pecados semanalmente, diariamente, toda hora, às vezes. E é muito triste a gente ver que a gente está preso em pecado. O arrependimento e a confissão que o salmista faz aqui tem uma resposta, que é justamente a próxima parte do estudo. Essa resposta de Deus é a misericórdia. A misericórdia de perdoar tudo que tu fez daqui para trás. E aí vai ter que partir de ti uma outra etapa. Depois de confessar os teus pecados, dele expor os teus pecados para ti e tu se arrepender, ele vai te perdoar. E o teu próximo passo é, olha Deus, a tua graça se manifestou na minha vida, me perdoando tudo que eu fiz daqui para trás. Mas eu preciso que ela se manifeste em mim, me livrando de cair no mesmo pecado daqui para frente. Porque tu sabe que não adianta nada ser perdoado daqui para trás se eu não houver mudança na minha vida. E como a Grazi falou, a misericórdia de Deus, ela nos faz não sofrer aquilo que nós merecemos sofrer. A misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos receber. Porque nós temos a consequência dos nossos pecados. E a misericórdia de Deus se manifesta quando Ele perdoa os nossos pecados e tudo que está para trás é apagado. E a graça dele se manifesta quando a gente é perdoado desses pecados a ponto de abandonar eles. De não só daqui para trás não existir, mas daqui para frente eu existo sem eles. Eu não preciso mais desse meu pecado. Eu não preciso mais fofocar. Eu não preciso mais de gula. Eu não preciso mais de... Eu estou tentando pensar pecados que eu cometo. Enfim, vamos. Se eu for listar todos, vai ficar muito comprido a live. Eu não vou mais precisar estar preso a isso. Eu não vou estar preso a isso. E isso é maravilhoso, sabe? A Leonora Amanda, acho que é isso, comentou o versículo que eu tinha comentado de Tiago. Os outros para que haja cura no meio de vocês. Eu não tinha comentado essa segunda parte nela, e eu vou aproveitar que tu comentou para seguir em diante, porque senão eu fico enrolando. Se depender de mim, isso aqui não acaba hoje. Em vários aspectos, a nossa fé gera cura, né? E aqui no contexto de Tiago, desse versículo, ele está falando que ele vai falar que Elias, um homem como nós, orou e fez parar de chover. E ele orou de novo e fez voltar a chover. E ele fala como a oração é poderosa, né? E ele usa isso como justificativa para te dizer:
Chega na tua comunidade, confessem seus pecados uns aos outros, para que vocês possam orar uns pelos outros e que a oração poderosa de vocês possam fazer vocês serem curados. E aí ele fala de curados de enfermidade também, mas ele também dá a entender de ser curados dos pecados, sabe? Então eu vejo, nesse contexto de Tiago, sendo falado a cura tanto espiritual quanto a cura física. E eu acredito muito no poder da oração. E por isso é tão importante a gente conseguir encontrar pessoas em quem a gente pode confiar na nossa caminhada, justamente para haver uma confissão mútua de pecados. Mas nem sempre isso vai ser possível. Nem sempre tu vai ter pessoas de apoio para confessar os teus pecados. E nesses casos não tem problema nenhum a gente se chegar em Deus e confessar para Ele os nossos pecados. Ele é o primeiro passo, sabe? O primeiro passo é reconhecer que nós temos um pecado, e o segundo passo é nos chegar a Ele. A comunidade seria um passo a mais, muito importante, justamente como eu falei, para fazer uma demonstração de que o orgulho está sendo deixado de lado, a ponto de eu ser capaz de expor esse pecado. Mas ele não é algo vital para o arrependimento. O arrependimento tem que vir antes disso. Porque uma confissão sem arrependimento também não serve de nada. A confissão não tem a intenção de contar a Deus quais são os nossos caminhos bons e maus. Muitas pessoas perguntam por que eu devorasse, Deus sabe tudo sabe todas as coisas. E eu achei importante a gente colocar isso dentro desse estudo. A confissão não tem a intenção de contar a Deus quais são os nossos caminhos bons e quais são os nossos caminhos ruins, mas sim de nos fazer entender quais são os caminhos bons e os caminhos ruins que nós temos andado. Por quê? Porque nós andamos cegamente do que a gente anda. Enquanto a gente está em pecado, nossos olhos estão vendados e nós estamos andando sem saber para onde ir. E é Deus que vai nos dizer quais caminhos estão certos, quais caminhos estão errados. E quando a gente confessa, a gente não confessa para explicar para Ele. Nós confessamos para mostrar para nós mesmos as coisas. Quando tu começa a fazer uma lista de tudo que tu faz, tu começa a ver, olha, talvez esse negócio que eu achei que eu estava fazendo certo não era tão bonito assim. Colocando assim em palavras, assim, para fazer uma oração, isso parece tão mais banal do que parecia quando eu fiz. E é justamente essa a intenção. De tu começar a despejar em Deus toda a tua lista de quem tu é. Olha, eu sou o cara que quando eu acordo eu faço isso, eu sou o cara que quando eu durmo eu faço isso, eu sou o cara que ao longo do meu serviço eu tenho feito tais coisas para fazer o tempo passar mais rápido. Ou eu não tenho feito tão corretamente o meu serviço. E tu começa a falar para Deus e tu começa a ver que, talvez as desculpas que eu tava dando não eram tão boas assim. Ou talvez tu até ache que as desculpas são tão boas, mas as coisas vão começar a te incomodar. Porque quando tu clama, quando tu confessa, o Espírito vai começar a trabalhar na tua vida. Vai começar a trabalhar na misericórdia e na mudança de vida de verdade, né? É assim que o arrependimento vai vir. Quando nós começarmos a confessar, que estamos errados. Mateus 6, 7 e 8 fala: orando, não usem vãs repetições. Isso a gente estudou no Sermão do Monte. Como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então ele inclusive chama... diz que orações repetitivas são como orações de gentios. A gente não precisa ficar repetindo as coisas. Nós precisamos sim orar pelas coisas que nós estamos fazendo sempre, até que nós deixemos de fazer elas. Mas a questão aqui seria justamente uma reza, né? Uma questão de reza. De nós fazermos orações que não têm significado, e sim são decoradas. Orar salmos, orar rezas é legal em alguns momentos de louvor, né? O louvor é uma oração, é uma reza repetida. Mas o que ele está falando aqui é que ele não quer que nossa oração se baseie nisso, em repetições. Porque elas não vão ter objetivo nenhum, sabe? Se a gente não está louvando a Deus, se a gente não está abrindo nosso coração e falando com sinceridade, não adianta nada as nossas palavras serem bonitas.
Se as palavras foram pensadas por outra mente e não condizem com a nossa vida, não adianta nada fazer as orações repetidas. Então o que a gente precisa fazer? Começar a orar em espírito, em verdade, em realmente buscar a misericórdia de Deus. E daí quando os nossos olhos são abertos, quando a gente confessa nossos caminhos e Ele começa a abrir nossos olhos para o que está certo e o que está errado, aí sim a gente pode voltar para aquele capítulo que eu tinha citado, para aquele versículo que eu tinha citado, de 1 Coríntios 11, 28. Porque a partir desse momento nós seremos capazes de examinar a nós mesmos, porque nossos olhos vão estar abertos. O Espírito vai estar trabalhando dentro de nós a ponto de que os nossos olhos, ao olhar para o nosso passado, nossos pecados, vão ser os olhos do Espírito. Então o primeiro passo do salmista aqui foi confessar tudo, até as coisas que ele achava boa, pedindo para que Deus abrisse os olhos dele e ensinasse ele. Ensina-me os teus decretos. A resposta de Deus veio, gerou arrependimento e abriu os olhos dele para o pecado. E a partir desse momento a gente pode ir para 1 Coríntios 11, 28, onde ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Ali ele estava falando para um contexto de cristãos. Então a gente consegue tirar essa conclusão. De que antes de ter um verdadeiro arrependimento, antes de ter um reconhecimento dos pecados, de ter os nossos olhos abertos, mesmo não é o suficiente. A gente precisa se examinar. Mas a gente precisa primeiro pedir para Deus nos ensinar o que está certo e o que está errado. O salmista não tinha nenhuma intenção de se manter na escuridão, no desconhecimento, na ignorância. Ele não queria continuar pecando por ignorância. E por isso o final do versículo fala: ensina-me os teus decretos. Ele pede ajuda para... E qual seria o motivo de querer entender mais se não aplicar aquilo na vida dele? Então esse versículo de 1 Coríntios 11, 28 parece ser a grande intenção do salmista, sem ele nunca ter lido. Parece que é ali que ele quer chegar. Parece que Paulo transcreveu o objetivo do salmista nesse salmo. Ele queria não só uma graça perdoadora, mas uma graça libertadora, que libertasse ele de verdade daquele lugar de escravidão da alma dele, né? E a busca por essa liberdade viria através da instrução do Espírito Santo. Somente através da instrução do Espírito Santo ele seria capaz de examinar a si mesmo e encontrar em si os pecados e encontrar arrependimento verdadeiro. E somente com arrependimento verdadeiro ele poderia clamar por perdão. Uma coisa que eu queria deixar registrado, que eu achei importante, é que não é errado a gente pedir com ousadia. A gente fala bastante isso aqui na Peniel. Pedir com ousadia não é uma coisa errada. Tu fazer pedidos para Deus não é uma coisa errada. A gente só tem que pedir certo, né? Isso que a gente conversou na semana passada. A gente tem que pedir certo, a gente tem que saber o que pedir, a gente tem que saber para quem pedir e por que pedir, né? Os motivos, a gente tem que conhecer as nossas próprias motivações para os pedidos que a gente tem feito. Tu confessa a Deus para Ele te mostrar os teus por trás das tuas ações que tu nem sabia que tinha, sabe? E isso é deprimente, isso é triste. Mas quando a gente começa a fazer pedidos que condizem com a verdade espiritual, com a verdade de Cristo, a gente vai começar a pedir para Deus assim: olha Deus, eu não quero só que tu me perdoe, eu quero que tu me livre, eu não quero mais fazer isso. E como o preço já foi pago, a gente citou mais cedo, como o preço já foi pago, Ele não vai se importar de prevenir tu de manchar o manto que Ele acabou de limpar, sabe? Ele não vai medir esforços para te evitar que tu suje aquilo que Ele já limpou. Deus é um Deus de misericórdia e graça, que Ele vai perdoar tudo que tu fez e Ele vai te ajudar a não fazer de novo. Ele não quer que tu se manche novamente com algo que tu já se arrependeu. O arrependimento verdadeiro gera essa misericórdia, essa graça quando nós buscamos a Deus. Segundo Spurgeon, as pessoas justificadas sempre estão ansiosas por mais santificação, e é justamente isso que o salmista demonstra aqui, e é justamente disso que nós precisamos, de buscar verdadeiramente mais santificação. De não só ser justificados e nos tornar justos, mas buscar uma santificação diária, de buscar ser mais justo, mais santo. De não repetir os erros que nós já cometemos e já foram perdoados. Nós não precisamos
Nós não somos mais escravos do pecado, sabe? É normal e é esperado que depois da gente ser perdoada por Deus, seja criado um temor no nosso coração de repetir o pecado, sabe? Porque nós entendemos que Deus já nos perdoou, então a gente não pode manchar de novo o nosso manto com a mesma coisa. E tem essa temerosidade. Às vezes acontece, muitas vezes vai acontecer, mas a gente tem que ter esse temor, a gente tem que ter esse medo de repetir esse pecado que já foi perdoado. Porque isso demonstra que a graça de Deus não veio sobre a tua vida, que talvez tu não tenha pedido de verdade, talvez tu não tenha tido fé o suficiente. A gente precisa ter mais fé, a gente precisa orar por fé, para pedir mais fé, para pedir mais sabedoria, sabe? Aquele que já limpou a mancha em nós não se recusará a nos prevenir de novas contaminações. No verso 12 do Salmo 119, isso para encerrar, a gente já está no finalzinho do horário também, no finalzinho do estudo, acho que vai dar mais ou menos certinho. No verso 12 o salmista diz que: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. E é muito bonito a gente ver que ele olhou para Deus e disse: bendito tu és, me ensina os teus decretos. E que agora no 25 e no 26 ele estava olhando para ele, e ao reconhecer dele estava apegado ao pó, ele diz: ensina-me os teus decretos. Quando ele olha para Deus e quando ele olha para ele, a reação é a mesma. É de perceber que sozinho ele não é nada, de perceber que Deus é suficiente. E se Deus é suficiente para tudo, ele não é suficiente para nada. E essa mesma reação que ele tem ao olhar para si mesmo e para olhar para Deus é pedir que Deus ensine mais para ele sobre a graça, sobre a fé, sobre a palavra, sobre a lei, sobre a misericórdia. E essa súplica que quando ele olhou para Deus ele fez também quando ele olhou para ele. E a grande questão que fica hoje é: o que nós temos sentido quando nós olhamos para nós mesmos? Os nossos olhos estão fechados para tudo que nós temos feito, ou nós temos conseguido enxergar os nossos pecados claramente? Enxergar nossos pecados, mesmo que não claramente, mesmo que não todos, aqueles que tu consegue enxergar. Isso está gerando arrependimento verdadeiro na tua vida? Tu tem sentido vontade de confessar? E tu tem se sentido repelido e com nojo de cometer esses pecados? Ou tu tem continuado cometendo? Tuas lágrimas têm atingido o teu coração, ou elas têm só rolado no chão e sido esquecidas? As tuas lágrimas têm alimentado o teu corpo, ou elas têm só sido um enfeite na hora do louvor? Os louvores têm sido para louvar a Deus, para engrandecer o nome dele, ou têm sido tão bonitos quanto um show de uma banda bonita, de uma banda sertaneja, de uma banda pop, de uma banda folk? Só que tem músicas muito gostosas para ouvir no mundo. Mas se tu quer que essas lágrimas alimentem a tua alma e teu espírito a ponto de transformar a tua vida, tu precisa fazer elas serem um louvor verdadeiro, ou humilhação verdadeira. Começa a ouvir as letras das músicas que tu estão cantando. Eu não falo nem das músicas seculares, porque as músicas seculares, se tu estiver ouvindo, tu sabe que elas não têm nenhum compromisso com falar algo bonito ou algo verdadeiro. Mas quando tu estiver ouvindo uma música que se diz cristã, ouve ela e vê se ela está falando algo verdadeiro. E quando eu digo algo verdadeiro para de falar sobre ti quando tu canta. Para de cantar músicas que falam sobre quem tu é, ou sobre o que Deus fez por ti, e começa a cantar os atributos de Deus, a louvar Ele, dizendo: tu és grande, tu és soberano, tu és altíssimo, tu és poderoso, teu amor, a tua justiça, a tua misericórdia, e não Ele me ama, como eu estou feliz de mim, Ele vai me honrar, porque eu sou legal, porque Ele foi legal comigo. Não é sobre ti. O Evangelho não é sobre ti, o Evangelho é sobre Ele. Canta os atributos dEle. Canta, quando tu quiser cantar sobre ti, canta aquelas músicas que se humilham e reconhecem: meu Deus, quem que eu sou comparado contigo, sabe? Como é que é aquela música lá, que a gente ouve bastante? Acho que é do Subirá, do filho do Luciano Subirá, do Israel Subirá, que ele fala: como pode me amar Deus sabendo
reconhecendo, reconhecendo o meu pecado. Isso é música que a gente canta sobre nós, sabe? Quando a gente quer cantar música bonita, a gente canta sobre Deus. Quando a gente quer cantar música triste, a gente canta sobre nós. Mas eu tenho visto músicas tristes músicas falando sobre Deus tristes. E músicas falando sobre nós, que exaltam a nossa vida, ou exaltam alguma coisa em nós, e não é isso que é não é isso que é o propósito de salmodiar. Salmodiar é engrandecer a Deus. Ou para engrandecer a obra de Deus no homem. Sabe? Diminuir o homem não é nos jogar para baixo, e sim engrandecer a Deus através da obra dele no homem. Quando tu começa a reconhecer que Elias e sim um homem como nós entendemos quão maravilhoso foi algumas frases dele terem feito o céu parar de dar chuva. E algumas outras frases terem feito o céu voltar a chover. Isso é maravilhoso, porque nós começamos a entender que ele não era nada, mas que ele fez maravilhas. E por que ele fez maravilhas? Porque tinha um Deus por trás de tudo isso, sabe? Porque Davi era um pecador, horrível como nós somos. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia se humilhar, ele sabia reconhecer que o coração dele não era dele, mas sim de Deus. E por isso que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, sabe? Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos a obra de Deus através de Paulo, nós vemos quem Paulo era e o que ele se tornou através do Espírito de Jesus trabalhando na vida dele. Isso é maravilhoso. E o que o arrependimento tem gerado nas nossas vidas? Ele tem mudado as nossas características. Nós temos sido capazes de dizer, assim como Pedro, o cara mais impulsivo, o cara que todo mundo precisava pegar pela mão e dizer, olha, calma Pedro, para de ser impulsivo. Todo mundo tinha que ajudar Pedro a se acalmar, a acalmar os nervos. E ele se tornou o líder da igreja. Ele era o cara que dizia para o resto o que eles tinham que fazer, porque essa é a obra de Deus na vida das pessoas. Quando nós começamos a entender que nós não somos nada, e nós começamos a cantar que nós não somos nada, não é para dizer que nós somos lixo ou que nós somos o resto do resto. É para dizer que as maravilhas que têm acontecido através da nossa vida não vêm de nós, e sim de alguma coisa muito maior. É para engrandecer aquele que faz a obra e não só para nos diminuir. Não é essa a intenção desses louvores. E por isso que é tão bonito cantar louvores a Deus que engrandecem o nome dele e os atributos dele. E por isso que é tão bonito cantar coisas que nos diminuam. Porque isso engrandece aquele que faz a obra através de nós. Nós temos conseguido ver em nós motivos para nos humilharmos e pedir socorro para Deus, como o salmista tem pedido. Ou tem faltado em nós arrependimento. Ou quando a gente olha pra gente tem se sentido bem. Ou quando a gente olha pra gente tem sentido paz. Isso não pode acontecer. A gente precisa contar pra Deus tudo que a gente tem feito, de bom e de ruim. E deixar Ele decidir se é realmente bom e se é realmente ruim. O que é verdadeiramente bom e o que é verdadeiramente ruim. Daí eu quero voltar naquele versículo do Salmo 139. De dizer, Deus. Cadê? Eu perdi o versículo. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque tu conheces os caminhos eternos e tu conheces os ou ruins. E só tu conheces de verdade. Que essa possa ser a nossa oração. De depositar todos os nossos caminhos em Deus e deixar Ele decidir o que deve continuar, o que deve mudar. Que a gente não peça para Ele arrumar a nossa vida e sim trocar a nossa vida por uma vida completamente diferente. Trocar, não arrumar o Leonel, mas trocar o Leonel que eu conheço por um Leonel que só ele conhece. Trocar o meu coração de pedra por um coração de carne. Que essa seja a nossa oração. Agora, eu gostaria que vocês orassem comigo e que realmente isso guiasse a oração de vocês. Essa confissão de pecados, e não só de pecados, mas também daquilo que tu acha que tu está fazendo, para que Ele sonde e conheça as obras que nós temos feitas e que Ele diga o que está certo e o que está errado. Que nós possamos depender só dEle e não de nós. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez entrarmos na Tua presença e reconhecermos o quão maravilhoso, poderoso, digno de honras e de glória Tu és.
Porque as obras que nós temos feito são para te engrandecer, porque nós não somos nada. E as obras que tu tens feito através do teu próprio poder também são para te engrandecer. Porque tudo é feito por ti, para ti, Pai, para te engrandecer. Porque tudo subsiste em ti e nada existiria sem ti. Que a obra do teu Filho na cruz mude o nosso jeito de perceber as nossas atitudes. Que aquilo que nós achamos bom possa ser revisto por ti. E aquilo que nós achamos ruim possa ser revisto por ti também. E que tu decida o que está certo e o que está errado. Que tu seja o nosso guia, hoje e para sempre. Amém. Amém. Eu vou desligar aqui no Instagram, mas eu vou dar os avisos só no Facebook. Tchau, galera. Não tem nem como desconectar porque ele vai cair, né? Ele caiu sozinho, né? Não deu pra dar os avisos ali no Instagram, mas eu queria dizer pra vocês que amanhã às 20 horas nós vamos ter culto, né? O culto presencial. Tem toda quinta-feira às 20 horas. Nesse sábado tem Chá das Mulheres. Tem o Chá das Mulheres, que hora que é? Reunião feminina às 15 horas. Às 17 horas. Às 17 horas nós temos reunião das mulheres. Conversem com a pastora Dilce para saber mais informações. Domingo nós temos 2 cultos, um às 9h30 da manhã e um às 6h30. 18h30. E às 18h30. São o culto da família, nossos principais cultos, domingo de manhã e domingo à noite. E aí na semana que vem nós vamos ter na terça-feira, às 20 horas, as lives do Sermão do Monte. É culto, né? Culto Sermão do Monte com... Isso, é um culto, né? É presencial, acontece na nossa igreja aqui na Forquilinhas. E vocês podem acompanhar a gente também pela live, caso não tenha possibilidade, ou morem longe. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas de longe que nos acompanham. A Grazi está sempre com a gente, por exemplo. A Manuela está dando boa noite, pastor, aí pra ti. É pra ti, eu acho, né? Eu acho que é pra ti. Não, tu falou, eu acho que ela deu boa noite pra ti porque tu falou. Que mais que falta? Daí na quarta-feira nós vamos ter essa live aqui de novo às 20 horas. E mais cedo, às 13 horas, nós temos a quarta solidária, que nós temos toda semana. Participem, falem com o pastor Cláudio para participar não só, se está passando por necessidade, óbvio, buscar refúgio ali, porque é isso que nós temos tentado ser, um refúgio para as pessoas que estão precisando, passando por necessidade. Mas também se tu tiver condições de apoiar com alimentos, com trabalho físico, com a correria que tem que dar, se tu estiver disposto, se tocar no teu coração ajudar as pessoas que estão passando por necessidade, fala com o pastor Cláudio também, se dispõe a ajudar nessa obra maravilhosa. E vamos continuar confessando os nossos caminhos e dizendo para Deus decidir se eles estão bons ou ruins e onde nós temos que melhorar, onde que nós podemos parar. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. É isso. Tchau.